2 horas e 7 minutos e vamos começar o Bora Brasil dessa segunda hora, claro, falando sobre as eleições na Argentina. Javier Milei promete trabalhar forte a partir de hoje para dar início ao processo de reconstrução da Argentina. O presidente eleito do país agradeceu o apoio da maioria da população do país, que garantiu a ele 55,7% dos votos, contra 44,3% do adversário Sérgio Massa. Ontem, durante o discurso da vitória, ele destacou o fim de um modelo de Estado onipresente e empobrecedor e garantiu que o futuro argentino é liberal. Aos argentinos, quero dizer que, apesar dos problemas enormes que o país demonstra, apesar de uma situação sombria, eu quero dizer que a Argentina tem futuro. Esse futuro só existe se ele for liberal. No primeiro discurso, Milei adotou um tom contido, não citou propostas mais radicais, como a dolarização da economia. Aos 52 anos, o presidente eleito terá que enfrentar a pior crise em décadas, com a maior inflação em mais de 30 anos e forte desvalorização cambial. Hoje, 2/5 da população vivem na pobreza. E ao se dirigir aos eleitores que festejavam pelas ruas de Buenos Aires ontem, Javier Milei prometeu pôr fim à decadência argentina. Eu quero dizer que não é fácil. O que está por vir não é fácil. Estão deixando para nós uma economia que está destruída, com uma inflação que chega a 300%. Estamos chegando em uma situação de hiperinflação com um colossal desequilíbrio fiscal. Desequilíbrio de preços, uma série de problemas no mercado de câmbio, o problema da dívida. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós temos a determinação para colocar as contas fiscais em ordem. Nós temos a determinação para arrumar os problemas do Banco Central. Temos a determinação para colocar a Argentina de pé e seguir adiante. 2h10, bom, diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, com um governo de transição um pouco mais longo, durando alguns meses, na Argentina, esse tempo é bem mais curto. Javier Milei deve tomar posse no dia 10 de dezembro, ou seja, 3 semanas, menos de um mês, para realizar essa transição. Por isso, ontem começaram algumas notícias de que um acordo havia sido feito para que o atual presidente argentino Alberto Fernandes se reunisse já nesta segunda-feira com o presidente eleito Javier Milei. Mas esse acordo, esse encontro foi adiado, não deve acontecer. O João Vieira, editor de internacional do Band News TV, está aqui com a gente para explicar um pouco melhor o que aconteceu, hein, João? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a quem assiste pelas redes sociais e também, claro, ouve pelas ondas do rádio, a Rádio Bandeirantes. Olha, complicada a situação por lá na campanha e pós-campanha, viu, gente? Por quê? Alberto Fernandes, o atual presidente, é de fato quem manda no país, mas na prática quem estava durante esses últimos meses à frente do governo era o Sérgio Massa, atual ministro da Economia e, claro, candidato, né, o candidato principal do governo, embora ele tentasse se afastar. Houve, naturalmente, muitas tensões de campanha eleitoral, como acontece não só na Argentina, como em outros países, inclusive aqui no Brasil. Pois bem, essas tensões acabaram extrapolando para esse momento pós-eleição, o que pode atrapalhar nessa transição de governo. Justamente como o Lupato falou, é muito curta essa transição, cerca de 20 dias na Argentina. Portanto, o dia seguinte já é muito importante por lá, mesmo sendo feriado. Por exemplo, hoje na Argentina é feriado. O que acontece nesse momento? Essa tensão que levou a esse adiamento dessas conversas que estavam previstas para hoje mais cedo, por volta das 8 da manhã, depois se falou meio-dia, mas não aconteceu. As tensões deste momento se baseiam em um fato específico, aliás, supostos fatos. Isso porque chegou até os ouvidos de Javier Milei e de assessores que o Sérgio Massa, depois de perder, inclusive ele admitiu a derrota antes dos resultados oficiais saírem, o Sérgio Massa estaria disposto a já se licenciar do cargo de ministro da Economia, sem esperar os 20 dias que restam, aliás,
para ele de fato sair, né? Já que o Javier Milei vai assumir o cargo, não vai manter o Sérgio Massa no governo. E esse teor de saída de Sérgio Massa para se licenciar, descansar, não caiu nada bem para Javier Milei, que disse que isso seria uma atitude irresponsável. Não é algo que está confirmado por parte do Sérgio Massa ou do governo, mas surgiu esse burburinho e já serviu para aumentar a tensão entre a transição de governo, o gabinete que seria instalado. Agora, o que pode acontecer? Se fala de que a reunião ainda pode acontecer amanhã ou quarta-feira. Não está nada confirmado, nem mesmo o lugar, nem mesmo a hora. A princípio, o Javier Milei não gostaria que fosse na Casa Rosada, ou seja, a sede da presidência argentina. Gostaria que fosse um lugar neutro, segundo as informações dos bastidores. Mas, claro, a gente segue acompanhando para ter uma informação oficial de quando essa transição aconteceria, porque é, claro, essencial para a economia argentina e para toda a sociedade dos nossos irmãos. E o Javier Milei já começou a montar a equipe, João? Ele já pode começar a anunciar nomes, né, para ministérios, por exemplo. O que a gente já tem de concreto aí para o futuro governo argentino? Exatamente. O principal ponto desse momento, aí eu volto numa questão atual, o Ministério da Economia. Por quê? Né? O Ministério da Economia é essencial em qualquer governo, em qualquer país. Só que na Argentina é ainda mais. A Argentina há décadas sofre com crises, todo mundo que nos ouve sabe muito bem. Quem já viajou para a Argentina até se sente rico, né? Morando lá ou comprando alguma coisa, porque o real vale muito. E a gente está acostumado a ver o real valendo pouco, frente ao euro, frente ao dólar, mas frente ao peso argentino é terrível. Para vocês terem uma ideia, desde 1980, a Argentina registrou 20 anos de recessão. O peso argentino, nas últimas décadas, perdeu quase 100% do valor. É mais do que perdeu a Turquia, mais do que perdeu o real, que não perdeu nem 50%, mas já é um valor alto. E a Argentina tem uma inflação de 142,5% nos últimos 12 meses. Então, é uma situação muito complicada. Por isso, o Ministério da Economia é um cargo-chave. Por isso, o Javier Milei está sendo pressionado. Quem vai ser o seu ministro da Economia? Ele disse, olha, eu não vou dizer quem é até eu assumir. Essa é a posição dele atual. Por quê? Porque ele disse que o governo argentino atual poderia, de alguma forma, fazer algo que atrapalhasse já o governo dele. Então ele deve esperar, se não for no dia, de fato, quando ele entrar no cargo, vai ser ali nos finalmentes, pelo menos segundo os indícios dele deste momento. Ele disse que vai reduzir o número de ministérios a 8. Ministério da Economia, Relações Exteriores, Capital Humano, Defesa, enfim, esses são alguns deles. Ele disse que quer reduzir a máquina pública e, claro, a redução de ministérios é uma das razões para isso, uma das artimanhas, né, ferramentas para ele reduzir o gasto público. E João, ontem, no primeiro discurso, ele adotou um tom mais contido, ele não citou ali propostas mais radicais, mas hoje, na primeira entrevista, ele já prometeu controlar a inflação em até 2 anos, já citou ali medidas em relação ao Banco Central. O que mais te chamou a atenção nessa primeira entrevista do novo presidente argentino? Olha, é muito importante, viu, Maju, a gente falar disso, porque são os primeiros indícios, né, do que vai ser o governo Javier Milei. Teve uma mudança de personalidade, digamos assim, mas, claro, uma personalidade forçada entre o primeiro turno e o segundo. Aqui no Brasil, a gente também vê isso, seja em eleição municipal, federal, de governos estaduais, porque no primeiro turno, eles tentam, né, os políticos tentam chegar a um número mínimo ali para chegar ao segundo turno. Claro que se ganhar no primeiro, ótimo. Só que se chega a esse segundo turno, é preciso, muitas vezes, moderar o discurso para não apenas manter aquela sua base, mas também angariar mais votos, mais confiança da população que não votou em você, votou em outros que saíram já da corrida presidencial, ou até aqueles que decidiram votar nulo, votar em branco, aqueles que nem mesmo foram às urnas. Por isso é essencial essa moderação. Foi o que aconteceu no segundo turno na Argentina. Não que Javier Milei virou ali o preferido de todos por essa moderação, mas... Longe disso, né? Pois é, longe disso. Mas ele moderou de fato o discurso, se aproximou de Maurício Macri, o ex-presidente argentino. Então, para ter esse apoio de Maurício Macri, da Patrícia Bullrich, a outra candidata, que foi a terceira, aliás, mais votada no primeiro turno, ele teve que moderar o discurso. Falou menos da chamada motosserra, que era um dos símbolos dele, de derrubar tudo que tinha no país,
claro que no sentido figurado, falou menos de demolir o Banco Central, embora ainda fale. Só que agora, como eleito, ele não depende mais de votos. Ele já está de fato eleito, vai estar à frente da Argentina pelos próximos 4 anos, e é essencial essas falas dele. Mas o primeiro ponto é esse mesmo. O que Milei vai fazer para conter a inflação? É isso que você citou, Maju. Ele ainda não dá muitos indícios de como vai fazer isso, mas ele disse que em 2 anos essa situação já estará bem melhor. Por outro lado, ele leva em conta outras metas mais distantes. Em 35 anos, a Argentina vai ser uma das principais economias do mundo, como já foi lá por volta no fim dos 1800, dos anos 1800. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Javier Milei ainda tem muito o que dizer. Só para complementar, em relação às entrevistas de Milei, também tem impacto, claro, no mercado. Hoje, como eu disse, é feriado na Argentina, um feriado nacional, o mercado financeiro não abre. Mas empresas argentinas listadas em outros mercados, em outras bolsas, como a Bolsa de Nova York, estão respondendo, de uma maneira ou de outra aos discursos de Javier Milei. Pois bem, a YPF, por exemplo, que é uma estatal argentina, subiu mais de 35% hoje. Claro que esse número vai variando, esse número que eu trago agora de 35% é por volta da meio-dia. É a empresa como se fosse a Petrobras da Argentina. Por que subiu? Porque há uma visão muito positiva do mercado de que Javier Milei vai, de fato, privatizar essa empresa. É algo que o Milei quer fazer. Como eu disse, reduzir o gasto público, e a privatização é uma maneira de fazer isso, né? Mas, João, economicamente falando, as propostas do Milei, nenhuma delas tem plano de ação ainda, mas elas são mais... dá para enxergar melhor o que ele está pretendendo, como, por exemplo, esse processo de privatização, é um liberal quando se fala em economia, mas politicamente falando, o caminho vai ser muito difícil, porque ele não tem maioria, né? Não tem. O Congresso, claro, é essencial, né? Na Argentina, assim como é no Brasil, Estados Unidos, enfim. É preciso você atuar no executivo, na presidência, mas também em contato com o legislativo. Além, claro, que você respeite as leis, e aí entra o judiciário nessa situação. E em relação ao legislativo, para vocês terem uma ideia, o partido do Milei, a Liberdade Avança, é um partido nanico, né, como a gente chama por aqui. Agora está maior, bem maior. Antes dessa eleição ele tinha 3 cadeiras no Congresso. 2 seriam dele e da vice, atual vice, que agora vai ser a vice-presidente. Só que na eleição de agora, do primeiro turno, além de presidente, a população também escolheu parte da Câmara dos Deputados, parte do Senado, e aí o número de cadeiras da Liberdade Avança subiu para 37, ou seja, um número bem maior, 10 vezes maior dessa nova etapa, né, da Argentina. Só que ainda assim é pequeno. Para vocês terem uma ideia, o Juntos por el Cambio, por exemplo, que é o Maurício Macri, que é a direita mais tradicional, tem cerca de 100 cadeiras, ou seja, já é bem mais, quase o triplo de Javier Milei. Por outro lado, o atual governo, né, que está saindo do cargo, tem agora 107. Tinha 118 e caiu para 107. Tanto o Juntos por el Cambio como do governo atual, União por la Pátria, eles caíram. Então tem uma mudança política acontecendo. Mesmo assim, Javier Milei segue com uma minoria no Congresso e vai ter que negociar acordos, né, possivelmente cargos, para conseguir o apoio para essas mudanças, porque não depende só de uma canetada para acabar com o Banco Central, também para conter a inflação. Claro, o governo vai liderar essa mudança, mas precisa de apoio do Congresso com projetos para mudar a economia e a inflação realmente desacelerar, né? E ontem o presidente Lula postou nas redes sociais parabenizando o povo e as instituições argentinas pelo sucesso ali na condução do processo eleitoral, desejou sorte e êxito ao novo governo, mas o presidente Lula não citou o nome de Javier Milei, que foi o vencedor dessa eleição, porque nos bastidores Lula torcia pelo Sérgio Massa, que é aliado do atual do ex, né,
atual ex-presidente agora, Alberto Fernandes. Segundo Lula, a democracia e a vontade da maioria dos argentinos devem ser respeitadas. E ainda nessa rede social, Lula destacou que o Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com os nossos irmãos argentinos, escreveu então o presidente Lula.